Mateus capítulo 13. Na semana atrasada, tivemos uma palavra aqui um tanto quanto dura, né? Eu estou feliz que vocês voltaram, que na minha cabeça não vai voltar ninguém. Mas eu quero destacar também que o Senhor Jesus, ele também deu algumas palavras duras. E certa vez ele falou, o meu corpo, né? É verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas disseram assim, lembra que nós falamos semana atrasada sobre o reino de Deus e sobre a palavra de Deus? As pessoas olharam para isso e falaram assim, essa palavra é muito dura. Lembra? É o princípio do reino, que eles precisavam deixar entrar nessa terra que produziria vida. Eles disseram, essa palavra é muito dura, e começaram a deixar. Mas nesse mesmo momento, ele olhou para os discípulos, para os 12, e falou assim, não querem ir vocês também? Vão vocês também. E aí Pedro se levanta e diz o quê? Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele não disse isso porque só o Senhor fala sobre vida eterna e os outros não falam. Ele disse isso partindo dessa compreensão de que o que a palavra de Deus faz em mim. Só o Senhor tem a palavra, que ainda que para eles seja escândalo e eles queiram sair, essas palavras que o Senhor tem, elas entram em mim e me produzem vida eterna. Então, como nós falamos, se você começar a compreender o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus, como nós devemos lidar com a palavra que sai da boca de Deus, todos os ensinos que ele nos dá nas Escrituras, você vai começar a entender que eles são vida, que eles são estrutura para você. Antes ainda de Mateus 13, lá em Mateus 6, capítulo 6, capítulo 7, no final do Sermão do Monte, onde ele diz, bem-aventurados, tal, não façam isso, foi dito isso para vocês, eu porém vos digo, onde ele está semeando a palavra dele, no final ele conta uma parábola. Essa parábola é assim, sobre um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, outro homem construiu a sua casa sobre a areia, e ele diz, e veio a tempestade, soprou o vento, né, a chuva, pois contra ela, a casa que estava sobre a areia caiu, e a casa que estava sobre a rocha permaneceu. E ele vai dizer assim, lembra, fazendo um link com a outra pregação, tá? Que não estava mais falando sobre a importância da palavra de Deus. E como tem crentes que negam essa palavra, falam assim, isso aqui eu faço. Não, isso aqui eu não faço não, é muito para mim. Ficam relutando, né? Enfim, o Senhor Jesus diz assim, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus coisas práticas. Olha o lírio do vale, ele está dizendo para que os discípulos não tenham medo em obedecer a palavra dele. E Pedro vai dizer, nós deixamos pai, deixamos mãe, te seguir, para que eles não tenham medo, se Jesus falar assim, vocês que estão crendo nessa palavra e seguindo essa palavra, não andem ansiosos, porque o Pai de vocês vai lhes dar tudo. E é por isso que na mensagem atrasada eu falei assim, tem muito
vida. Coração para o judeu não é esse órgão que bate. Coração é o princípio da sua vida, de onde fluem as suas ações. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim: o homem não peca pelo que entra na boca, mas pelo que sai. Porque o que sai, sai do seu coração. Não sai sangue da minha boca. Coração é o princípio da sua vida. Portanto, como ele diz na parábola do semeador, a semente não entrou no coração, porque não ouviram de bom grado, é porque ao receber uma palavra que para você parecesse dura, você falou assim: eu não vou deixar que essa palavra guie a minha vida. Não vai mudar as minhas finanças, não vai mudar minha relação com a minha esposa, não vai mudar a minha relação com meus filhos. Eu prefiro agir desse jeitão meu mesmo aqui. Sabe o que você está fazendo? A palavra não entrando no princípio da sua vida, o qual rege todo você, vem o Satanás. Jesus é quem diz: a ave do céu é o Satanás. Pega a palavra e você não entrou. E nós vimos os outros dois tipos. Aquele que recebe com alegria é o quê? Rapidamente aquela palavra entra no ser dele, e ele quer que aquela palavra guie todas as ações dele, mas quando vem a tribulação ou a provação por causa da palavra, que agora ele resolveu viver igual, aí vem o irmão e fala: lá o crentinho, lá, não faz mais isso, né? Eu com 15 anos, tenho 40, há muito tempo na escola, as meninas vinham rir de mim: ele é virgem ainda? Você é virgem? Tem 15 anos. E falavam assim, em outro linguajar, né, mais chulo, mas falavam assim: eu já tive relação com 5 e você tem 15 anos ainda, é virgem? Aí a pessoa, por guardar aquela palavra, pode começar a não querer. E o que o Senhor Jesus diz? Logo vem a provação e a perseguição por causa da palavra, que é o sol, e aquela palavra não fica mais. A pessoa volta a ter comportamentos. Terceiro tipo de semente que ele diz: cresce bonito, mas junto nessa terra tem espinhos, tem pragas que crescem junto com essa semente, que é a palavra que foi semeada, e a sufocam, impedindo essa palavra de produzir frutos. Não produz fruto porque está cheio de coisa sugando junto com a raiz, impedindo que o sol bata nela. E o Senhor Jesus, o que são esses espinhos? Ele disse: são as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. O Senhor Jesus explica para os discípulos. Então você está aqui, o Senhor, ele tem palavras que acalmam você, que são poderosas, que você deve tomar uma postura. Mas você, ao invés de produzir frutos para o Senhor, que tem a ver com o seu tempo, e eu falei que tempo é dinheiro, né? Nós não falamos assim, tempo é dinheiro? Tempo. Eu vou servir o Senhor alguma coisa? Não, eu vou trabalhar, vou fazer um bico agora, outro bico depois. Preocupações dessa vida e engano das riquezas. Aí essa árvore cresce na igreja, louva, adora, levanta oração, levanta tudo, mas não produz fruto. O que acontece com a árvore que não produz fruto? Ele corta. E cortando, ele lança ela no fogo. Mas existe um outro tipo de semente, que é aquela que caindo na terra, a terra está boa. Ela recebe a palavra cresce. Ela entende sobre o tempo dela. Ela entende que o engano das riquezas está tomando muito potencial dela produzir frutos para o verdadeiro empreendimento que acontece na terra. Qual que é o verdadeiro e grande empreendimento? Não é você conseguir trabalhar na Google. Não é você ser um funcionário do cara lá, esqueci o nome, da SpaceX lá. Não é você ser um funcionário dele. O maior empreendimento na terra é o reino de Deus. É nele que você deve investir a sua vida, o seu tempo, os seus recursos. Sobre trabalhar para ter de sobra, o apóstolo Paulo fala: aquele que rouba, não roube mais, mas agora trabalhe para que tenha de sobra. Deus quer que você tenha de sobra, para ajudar também o necessitado. Isso também produz, o que eu sei? Eu sei trabalhar, eu sei produzir dinheiro, sabe, existe o reino de Deus, existem pessoas órfãos, existem pessoas necessitadas, existem missionários no campo.
Não entre no engano das riquezas, de que é a riqueza que vai te dar segurança, de que é o dinheiro que vai garantir o seu futuro. É o Senhor quem vai garantir o seu futuro, desde que você confie nele. Isso é palavra de Deus. E agora, quando continua, e eu falei que eu não iria fazer um sermão aqui dentro daqueles moldes, nós vamos andando pela Bíblia. Ainda em Mateus 13, nós iniciamos aqui, o Senhor Jesus ainda está explicando o que é esse reino. E na introdução nós lemos o versículo 44, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Você quer entender qual que é o valor desse grande empreendimento, dessa grande empresa, que começou quando o Senhor Jesus pisou o pé aqui e disse: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Chegou? Quer saber qual que é o valor dele? Ele vale mais do que tudo o que você tem, ou do que tudo o que você possa ter. Um homem bilionário, trilionário, ao se deparar com o evangelho da salvação, ele deveria dizer assim: ei, tudo que eu construí, tudo que eu tenho, eu entregaria tudo por essa salvação. Não estou falando para ser Francisco de Assis, ir lá e vender tudo e entregar. Não é igual disseram para Jussara. Não é transformar isso em dinheiro para a igreja ou para o pastor. É transformar em prioridade na sua vida. Prioridade. Nós não produzimos fruto porque nós não temos a prioridade certa. E eu vou dizer uma coisa, o tempo vai passar, e aqueles que estão de cabelo branco já aprenderam isso, porque já viram às vezes irmãos morrerem, já viram vizinhos morrerem, já viram que a vida é curta, já sabem que o dinheiro não segura, não garante a sua vida, eles já sabem disso, mas nós que somos jovens, papai e mamãe estão ali ainda, está tudo ali, nós não temos essa percepção, mas vai chegar um momento que você vai ter a percepção de que tudo que você construiu aqui agora não se compara e não garante a sua entrada no reino dos céus. E talvez chegue no final da sua vida e você fala: meu Deus, o que eu fiz com essa vida? Eu vivi tanto tempo para mim mesmo, buscando coisas que agora eu não consigo levar para mim. É isso que o Senhor Jesus diz. Quando um homem tem uma grande colheita e fala: agora sim, vou fazer um celeiro grande e vou guardar tudo e vou dizer para minha alma: descanse em paz. O Senhor Jesus olha para ele e diz: louco, você é louco, você não está entendendo. Essa noite vão pedir a sua alma, e o que você vai oferecer? O Senhor Jesus está dizendo o que é esse reino de Deus. Versículo 45, eu vou encerrar agora até o 50. 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. É o mesmo ensino, dito de uma outra forma. Ele está procurando. E como nós estamos na faculdade, eu vejo muitas pessoas no taoísmo, muitas no budismo, muitas no espiritismo. Eu não tenho preconceito, eu tenho amigos que são assim, pais de santo, amigos assim, colegas de classe, que o pai dele já era dono de terreiro, o vô dele também. Nós conversamos abertamente. E quando eu converso com ele, você vê que ele está buscando. Ele está entrando nessas coisas de engano, mas ele está querendo o sobrenatural. Ele é alguém que busca pérolas de valor em todos os lugares. E talvez você esteja aqui da mesma forma e olha para uma igreja e fala: não está ali. Olha para uma religião católica e fala: não está ali. Olha para a religião evangélica e fala: não está ali. Mas esse tesouro escondido não está assim à vista. Esse tesouro escondido você não consegue ver nesse terreno ruim. Você vem aqui nesse terreno ruim e fala: o que tem aqui? Aqui só tem mato. Eu vim aqui carpir esse negócio, mas de repente aqui no meio, enquanto você ouve uma palavra, enquanto você ouve outra, você bate inchada e fala assim: Jesus, não parecia que estava ali. Olha aquele crente o que ele faz, olha aquela crente o que ela faz. Eu que não quero ser crente. Você está num terreno ruim, mas de repente você bate e fala assim: ei, esse terreno parece que não vale nada,
Mas Paulo está nesse terreno ali escondido. Eu achei. Eu saio e eu falo, o que eu tenho? Eu tenho 2 casas, eu tenho carro, eu tenho tal coisa, eu vendo tudo. Eu vou traduzir isso. Não é carro, não é casa, não é sobre dinheiro que eu estou falando. Eu tenho o meu orgulho, eu tenho o meu pecado, eu tenho o meu negócio. Eu não quero que os outros me chamem de crente e nem me venham batizando. O que meus amigos vão pensar? Nada disso vale. Eu vendo tudo isso e eu entro nesse terreno aqui, ó, que não cresce nada, só porque dentro dele tem um tesouro que vale muito mais do que tudo que eu possa possuir. Reino de Deus é assim. Quando alguém te falar, eu vou naquela igreja, que vale muito mais do que tudo que você tem. Amém? Eu vou parar por aqui. De Deus. Porque se o cristão passar 15 anos, 20 anos numa igreja, e não compreender isso, a importância tudo, nada te derruba, porque a sua casa foi construída sobre a rocha. É alguém que ouve a palavra e aplica na sua vida. De Deus. Por isso, Jesus diz: vós és